Engrandecemos o teu nome, que é digno de honra, digno de glória. Nos prostramos diante de ti. Te rendemos toda a nossa gratidão por estes dias gloriosos que estamos sendo ministrados aqui. Esta é uma escola de profetas, onde nós estamos sendo treinados para implantarmos, para estabelecermos o teu reino em toda a terra. Creio, ó Deus amado, que depois destes tempos, como o tempo de hoje, como estes dias, o teu povo estará sendo equipado, estará sendo ativado, estará sendo fortalecido para estabelecer aquilo que tu tens desenhado para ser estabelecido nesse tempo. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de fazermos parte desta geração. É de fato uma geração onde o pecado está abundando, mas temos de ti a promessa que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é de se esperar que este seja um tempo onde a graça vai superabundar sobre teu povo, pois a tua palavra confirma isso quando diz: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vai nascendo a glória do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sente-se na presença do Eterno. Fala para o seu irmão aí do lado: esforce-se para não dormir. Quando nós éramos pequenos, que eu já fui pequeno um dia também, entre a criançada, os meninos, a gente dizia, quando alguém estava fazendo alguma coisa que não era assim como, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender, está marcando, né? Você está bobeando. A gente dizia, olha, quem dorme não vê Deus. Um moleque dizia para o outro, então você se liga aí. Se você dormir, o anjo vai passar e tu não vai ver a coisa. Muito bem. Hoje, a última ministração que nós tivemos com a pastora Valdelice, ela enfatizou a nossa humanidade nessa questão de nós sermos tanto pessoas que se movem no sobrenatural, e há uma necessidade de se enfatizar a humanidade, porque você é esposa, é esposo, você é pai, você é mãe, você é cidadão, você é patrão, você é funcionário, você é um ser humano. E parece que as pessoas elas começam a se esquecer disso aí. Então foi enfatizado isso, a questão de você não se esquecer que você é um ser humano. E eu já vou enfatizar a outra questão, que nós precisamos de fato, como seres humanos, e lembre-se de uma coisa: o que te dá autoridade sobre a terra é o fato de você ser humano, viu? O que te dá autoridade sobre a terra é o fato de você ser humano. Não é nem o fato de você ser somente cheio do Espírito Santo não, viu? Por quê? Porque tem muita gente cheia do Espírito Santo que não tem autoridade nenhuma, porque não entende as coisas. Mas quando você entende que você foi criado para a terra, é um ser que tem autoridade na terra, tanto que o próprio diabo só se move usando um homem ou uma mulher. Opa, então eu é que mando nesse negócio aqui. Amém? Eu aqui, nós estamos falando com gente madura, né? Amém? Eu é que mando nesse negócio. Então, repetindo, foi falado a respeito enfatizado a respeito da nossa humanidade. Se eu levanto, preste atenção à diferença. Se eu levanto alguém morreu aqui e o Sérgio vai orar e a pessoa ressuscita. Não. Você não está conhecendo o Sérgio, você está conhecendo o poder de Deus ressuscitando mortos. O Sérgio você conhece quando ele te dá uma palavra e cumpre. Esse é o Sérgio. Ou dá uma palavra e não cumpre. Esse é o Sérgio. O Sérgio você conhece pelo seu caráter, e Deus você conhece pelo seu caráter e pelo seu poder e por todos os seus demais atributos. Amém? Precisamos entender estas coisas. Repita comigo, eu quero que você conheça. Se você não sabe, eu sou o doutor em teologia sistemática composta injetável de ação prolongada.
Quer que eu repita isso? Doutor em teologia sistemática composta injetável de ação prolongada. Dentro dessa matéria, nós aprendemos essa verdade. Isso aqui foi para quebrar o gelo, para você acordar. Existem duas verdades a respeito de Deus que você precisa saber e não pode esquecer. Primeira, há um só Deus todo-poderoso. Segunda, você não é esse Deus. Alô? Então entender as nossas duas dimensões. Existe um só Deus todo-poderoso que habita em você. E você não é esse Deus. Ele habita em você. Porque muita gente confunde. Deus me deu uma palavra numa ocasião a respeito de Elias seguindo Eliseu. E nas determinadas estações onde Elias parava e Eliseu parava junto, e numa das estações foi Jericó. Que Jericó significa tanto uma cidade linda, como também significa um lugar mal cheiroso. Tem dois significados, que nos faz lembrar muito bem do pecado, porque ele é lindo, mas o resultado dele também é mal cheiroso. Se não fosse lindo, ninguém queria. Amém? Se o pecado não fosse bonito, ninguém queria. Mas o resultado dele é mal cheiroso. E por que é que Deus permite que um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tenha que passar numa estação dessa? Para que você, de fato, reencontre a sua humanidade. Você é um ser humano. Se beliscar, se der um beliscão em você, vai doer. Não corre óleo diesel na sua veia. Você é um ser humano. Você tem deficiências. Você, estou falando genericamente, né? Nós todos temos dificuldades, temos medos, temos problemas. Mas apesar de nós, o Deus da glória se move sobrenaturalmente na nossa vida. Amém? Apesar de nós, o poder de Deus se manifesta. E é disso que eu quero falar. Abra a sua Bíblia se você tem uma. E se não tem, senta perto de algum crente. Sente perto de um crente. 2 Reis capítulo 6. Eu quero falar sobre o poder de Deus operando, mais especificamente sobre ativação profética. Diga, ativação profética. Misericórdia do brode, Jesus. Está parecendo mais aqueles guardinhas que cuidam do trânsito na rua lá dos 45 graus, que ficam vendendo aqueles papéis lá, do que o exército do Senhor. Diga, ativação profética. Ativação profética. Repita comigo, sim, senhor. Sim, senhor. Aleluia. 2 Reis capítulo 6, soldados. Tem dois tipos de soldado. Soldado do exército e o soldado que foi soldado que está todo quebrado. Essa é a questão da nossa língua portuguesa, é um problema, né? 2 Reis, capítulo 1, o capítulo 6, de 1 a 7. Pode ficar sentado mesmo, que não é pecado ler a Bíblia sentado não, viu? Alô? Não é pecado ler a Bíblia sentado, não. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou.
Amém? Eu quero pedir para o nosso anfitrião me lembrar do time, por favor, aí. Glória a Deus. Como diz o apóstolo Gustavo Lara, quem me dá 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 20, 30, 50. Amados, como igreja, nós podemos ocupar a posição de necessitados o resto da nossa vida. Posição de necessitados. E aí vamos entrar na doutrina ou no costume, na mania das campanhas. Campanha disso, campanha daquilo, campanha do sal grosso, campanha da arruda, campanha do alho poró, campanha da prosperidade, agora campanha para aprender a gastar, agora campanha. Por quê? Porque essa é a postura da mendicância. Eu não preciso fazer campanhas para ter o que Deus me prometeu que eu posso ter. Sequer eu preciso vir à igreja para que Deus me abençoe. Eu venho à igreja porque Deus me abençoa, porque eu sou abençoado e não para ser abençoado. Se eu não tiver esse entendimento, o que vai acontecer é que eu vou ser um mendigo a vida toda. Ao invés de tomar a minha posição de príncipe no exército de Deus, eu vou ser um mendigo sempre precisando de um socorro, de uma migalha. Ou então eu posso ocupar a posição de abençoador no reino de Deus. Os pastores, os líderes, despertaram e ocuparam a posição de abençoador, mas todo o restante da igreja, não é pouco, e não estou falando da Reviver, estou falando da igreja de um modo geral, todo o restante da igreja tem ocupado a postura de mendigo, de Ciro Fenícia. Ei, qual é a unção que opera na sua vida? Opera a unção da Ciro Fenícia, comer as migalhas que caem da mesa. É a unção do caranguejo, andando para trás. Mas eles se despertaram e ocuparam a posição de abençoadores. Então muita gente está sendo edificada e fortalecida e etc. Porque alguém saiu da posição de mendigo e se colocou na posição de abençoador. E o Senhor diz para Abraão: sê tu uma bênção. Então o teu papel no reino é ser abençoador. Quando eu me ocupo das coisas de Deus, Deus começa a se interessar pelas minhas. Amém? Eu não preciso mais estar preocupado em pedir, Senhor, isso, aquilo, com relação à minha vida. Eu vou me preocupar com as coisas dele, então ele automaticamente se interessou pelas minhas. Para que haja uma transição de uma mentalidade de necessitado para uma mentalidade de quem agora supre necessidades, eu preciso de uma ativação do Espírito de Deus na minha vida. Eu preciso do sobrenatural na minha vida. Não é só uma questão de eu saber, mas esse saber, esse entender, esse conhecer precisa agora ser ativado pelo Espírito Santo. Aí eu te pergunto, o que é uma ativação? Qual o seu conceito ou que ideia você faz de ativação? É uma coisa simples. Então você tem na sua casa uma máquina de lavar roupas, desligada da tomada, e fica apertando o painel lá. Tem que chamar o técnico. Não, você não tem que chamar técnico nenhum. Você não vai ter que usar habilidade intelectual nenhuma para consertar isso, é só ativar. É só ativar. Eu me lembro de um dos seminários que Daniel Mastral deu em nossa igreja em Piraju, e ele falando que estava ministrando em uma igreja, e como era um trabalho a respeito de guerra espiritual e aquela coisa, né, na igreja onde ele foi ministrar, obviamente, e
a turma da adoração do louvor estava todo mundo preocupado, orando, expulsando o demônio das caixas de som, do teclado, de tudo. Uma guerra violenta, porque nada funcionava. E ele olhando tudo aquilo, e olhando, e ele disse assim: escuta, não seria só o fato de vocês ligarem esse negócio na tomada, não. Expulsaram Nosferatus, Belzebu, tudo que era capiroto, bota preta, cor-de-rosa, tudo, sai daqui. E na realidade era só ativar. Muitas vezes você está numa batalha aí, confrontando fortalezas para te libertarem, para que você possa fluir no poder de Deus. E a questão não é essa, a questão é só ativar você. Você receber uma ativação profética no teu espírito e toda a riqueza de glória que já está aí. Há riquezas aí que você não pode nem imaginar. Há depósitos de glória aí que você não pode nem sequer entender que estão aí. E quando você for ativado, bum, começa a explodir. Que tremendo é isso. Aí você vai ver a diferença entre tocar e tocar, pregar e pregar, impor as mãos sobre um enfermo e impor as mãos sobre os enfermos. Você vai ver a diferença quando você é ativado profeticamente. Oh, aleluia. Tudo é diferente. Então a ativação é simples. A inquietação é um indicativo de que algo novo está por acontecer. Não sei se há alguma inquietação dentro de você. Há uma inquietação. Sabe, o espírito, aí já os guerreiros já começam a expulsar tudo que é demônio. E quero dizer para vocês, nós nascemos no meio da guerra. Nós já tivemos 4 anos, todas as noites em guerra, intercedendo. Guerra, todas as noites intercedendo, todas as noites guerreando contra principados e potestades e fortalezas. Todas as noites, durante 4 anos. Todas as noites. Sabemos o que é guerra. Temos vivido experiência nessa área. Mas há determinada inquietação dentro de nós que não tem nada a ver com demônios, tem a ver com o Espírito de Deus se movendo para arrancar você do ótimo lugar onde você está, para levar você a um lugar mais excelente. Diga assim: o bom é inimigo do melhor. Vocês estão com voz de sono. Diga: o bom é inimigo do melhor. O melhor é inimigo do excelente. Então eu quero mais. Oh, aleluia. Eu quero mais. Eu tenho que deixar uma marca. Esse é o desejo do meu espírito, do meu coração. Eu tenho que deixar uma marca violenta nessa geração. Por violento entendam algo que não tenho mais um adjetivo melhor para explicar. É violento. Eu conheço gente neste Brasil, não vou citar nomes. Eu conheço gente neste Brasil que a história desta nação é uma antes dessa pessoa e se tornou outra depois que esta pessoa começou a interceder pelo Brasil. Não vou citar nomes porque uns amam e uns odeiam. Os homens e mulheres de Deus são assim. Não tem meio termo. Alguns te amam e alguns te odeiam. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Quem não tem identidade, quem não tem postura, quem não tem determinação na vida é o Zé Maria Mole. Todo mundo gosta. Todo mundo convida. Eu já fui pregar em lugar que eu mesmo falei do público. Falei, vou falar o que o Espírito está mandando, porque talvez seja essa a última vez que eu venho aqui. E não porque eu não queria ir, porque nunca mais me convidaram mesmo. Agora, se você está preocupado com cachê, então aí você vai virar diplomata e não profeta. Que aí você vai negociar. Mas nós não fomos chamados para fazer acordo de cavalheiros. Nós fomos chamados para dar ultimatos. Amém? Nós somos profetas e não diplomatas. Aleluia. Então a inquietação é indicativo de que algo novo está por acontecer. O nosso espírito começa a se agitar dentro de nós, como sinal de que já não cabemos mais no lugar onde estamos. E eu não estou falando de igreja, de estar aqui na Assembleia de Deus, em qualquer lugar, quadrangular ou triangular ou qualquer coisa.
no batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, vai por aí afora. Não é disso que eu estou falando. Mas num lugar em que eu estou em Deus, que já não há mais lugar para mim ali. As coisas já não funcionam mais. Já não há mais satisfação em estar ali. Eu preciso avançar. Há um incômodo, uma indignação com as coisas como elas estão. Senhor, está tudo bem. Não tem para onde olhar que esteja ruim, está tudo bem. Eu sinto que eu estou debaixo da ordem. Só que há uma nova ordem, não mundial. Nova ordem do céu. Há uma nova ordem de Deus sobre a sua vida. Há uma nova ordem de Deus para essa geração da igreja. Então o Espírito começa a me inquietar, mesmo que esteja tudo bem. Em 1995 eu fui convidado para pregar em uma igreja presbiteriana independente na cidade de Assis. Eu vou dizer isso para explicar o que eu estou querendo dizer sobre uma ordem. Dias depois, eu recebi uma carta dessa mesma igreja me convidando para pastorear ali. Foi um espanto tanto, porque nós éramos igreja batista ainda. Aleluia. Cabeça feita, barriga cheia, o cartão de crédito e a passagem para nós ir fazer missões no mundo inteiro aí. E ministrando, depois recebo o convite, fui convidado pelo presbitério, pelo presbitério, que eles queriam saber meus conhecimentos teológicos, aquela coisa toda. E o presidente do presbitério me disse o seguinte: eu sei por um amigo meu da sua cidade, que eu não quero dizer o nome, disse ele, mas também nem precisava, que era a única igreja presbiteriana lá, e eu sabia quem era o pastor. Eu não quero dizer o nome, que ele disse que se você sair de lá agora, você não é sensato, porque está tudo muito bem. Está tudo indo muito bem. Então eu olhei para a cara daquele pastor, presidente do presbitério, e disse para ele: e quando é que vocês saem de suas igrejas? Quando deixam tudo derrubado? Quer dizer que vocês só vão embora, só vão procurar uma outra igreja quando deixou só os escombros? Não é bem assim que eu estou. Não é, mas é. Não é porque está tudo bem que eu tenho que continuar aqui. Enfim, a questão é que Deus não deixou eu sair porque era um projeto de Deus. E não é porque estava tudo bem, é porque Deus tinha um propósito e ainda estamos até hoje lá. Mas a questão aqui é, muitas vezes há uma nova posição, há uma ordem nova vindo de Deus sobre a tua vida, mas está tudo tão bem que você não quer largar. Por que eu vou largar isso? Se a ordem está tão bem, está tudo beleza, Deus vai me arrumar problema. Deus vai me arrumar problema agora. Ora, se você não quer problemas, então o reino de Deus não é o seu lugar. Porque nós estamos aqui para resolver problemas. Você foi criado para resolver problemas. Amém? Deus sempre me meteu no meio de problemas na igreja. Só misericórdia. Só problema. Já chegar a assumir a igreja, a igreja já se assume já dividida. E aí você tem que trabalhar tudo aquilo, e guerra, e por aí afora. Mas a questão aqui é outra. Você pode estar muito bem, e mesmo assim chegou o fim desse tempo para você. E chegou a hora de avançar, de irmos a coisas maiores. Amém? Tomarmos posições maiores. Por isso há um incômodo. Senhor, está tudo tão bem. Isso aconteceu com David Wilkerson. Estava tudo bem, uma boa igreja, um povo muito bom, um lugar excelente, nada falta, está tudo perfeito, mas havia no coração de David Wilkerson uma inquietação. Até que ele vai para Nova York e começa a ver as gangues envolvidas com drogas e crime, e ali ele identifica o chamado de Deus, que vocês devem saber. Porque uma inquietação aqui dentro está sendo uma indicação de que o Espírito Santo quer ativar algo novo e levar você a novas dimensões de glória que você não esteve antes. Aleluia. E se mover no sobrenatural.
Começa a haver um anseio por mudanças. Aí você não sabe que mudanças são essas. Mas você vai diante do trono e diz: Senhor, eu sei que algo precisa mudar. O que precisa mudar? E então Deus te provocou. Você foi reclamar com Ele. E agora Ele começa a te revelar as mudanças que você tem que aplicar na sua vida. Aleluia. Agora o teu grande inimigo não é o diabo. Teu grande inimigo é que está tudo muito bem na tua vida. E o bom é inimigo do melhor. Um outro testemunho interessante que exemplifica isso. Não sei se alguém leu aquele livro, O Vinho Novo é Melhor, bem antigo, né? E o sujeito se converteu, saiu do álcool e aquela coisa toda. Era, se eu não me engano, da Marinha, da americana e tal, não é isso? E ele estava esperando, ele sabia que tinha sido criado por Deus para o ministério. E estava esperando que alguma coisa ruim acontecesse, que ele fosse exonerado, alguma coisa acontecesse, para que ele então começasse seu ministério. Só que a coisa foi diferente. Cada dia que passava, cada mês que passava, cada ano que passava, ele crescia mais no posto dele e o dinheiro era maior na mão dele. Até que ele entendeu que ele precisava renunciar tudo aquilo para servir o Senhor. Por isso que muitas vezes o lugar bom, que até agora foi bom, a partir de agora se tornou apenas zona de conforto para você. E Deus quer te ativar para você avançar para algo maior, para mudanças. E por favor, não tem que ser necessariamente mudança geográfica, mudança de igreja. Porque tem uma coisa muito interessante com relação à mudança de igreja: quem não quer mudar de vida, muda de líder. Essa é que é a verdade. Eu não quero mudar de vida, então mudo de líder. Foi o que foi falado aqui hoje, né? Olha, eu te amo, pastor, você me ajudou a vida inteira, todos esses anos aqui, sou grato a você, como eu amo você, mas estou indo embora da igreja. Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme durante esse tempo todo lá. Mas me ama e vai embora por quê? Porque não quer mudar de vida, então muda de líder. É muito interessante, um pastor da nossa igreja esses dias deu uma palavra muito interessante quarta-feira, pastor Adilson. Olha, Deus me falou muito claramente que Absalão está se metendo fortemente na igreja no mundo inteiro. Sabe o que faz Absalão? Ele vive no reino, ele usufrui do reino, mas ele luta contra o reino. Ele não tem nada com o reino, ele só usufrui do reino, ele se estabelece no reino, mas ele só está pensando em derrubar o reino. Então nós precisamos, nesse anseio que o Espírito provoca, precisamos de uma ativação profética para poder fluir na direção correta, porque se começa a haver uma inquietação e você não for ativado pelo Espírito de Deus, vai acontecer que você vai tomar a direção errada. E não se engane com doutrina correta não, viu? Diga, doutrina correta, espírito errado. Preste atenção nisso. Você pode ter a doutrina correta e ter o espírito errado. Jesus disse assim para os seus discípulos, mostrando os doutores da lei: olha, vocês podem fazer tudo o que eles vos ensinam, doutrina correta, mas não pratique as obras deles, espírito errado. Eu estou fundamentado nas escrituras. Eu gosto de uma palavra de um profeta chamado Rick Joyner, que ele disse assim, é meio chocante, mas é bom chocar, que ele é você a pensar. Ele diz assim: Deus nunca prometeu que te daria um livro para governar a tua vida. Ai. Ele nunca disse que te daria um livro para dirigir tua vida. Mas ele disse que te daria o Espírito, que te conduziria a toda a verdade. Sem o Espírito de Deus você não chega a lugar nenhum. Sem o Espírito de Deus você pode ser muito um teólogo cabeção. Sabe o que é um teólogo cabeção? Então diga misericórdia.
Então, se nós não formos ativados profeticamente nesse tempo adequado por Deus, podemos tomar a decisão errada, poderemos nos revoltar com a situação, ao invés de procurarmos a direção correta para isso. Sabe o que é que causa revolta, que causa um peso violento no meu coração? Todo esse movimento político infernal que está acontecendo no Brasil. Mudança de leis, as leis mais leis que nem sequer deveriam ser ventiladas, nem debatidas, quanto mais levadas para Congresso. Isso. No entanto, se não for direcionado pelo Espírito de Deus, numa hora dessa, a tendência é só se revoltar e não fazer nada. Não fazer nada. Daí começa a falar contra o PT, que nunca fui a favor, mas eu não vou falar contra, porque se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Uai. Eu no seminário batista dizia, se gritar, pega maçom. Não sobra um, meu irmão. Segura Jesus. Por isso que eu disse, você no reino, ouvindo a voz de Deus, vai arrumar problema. Não estou falando para você criar problema. Oh Deus. E não vamos então, se não formos ativados por esse espírito profético, não saberemos e nem teremos forças para as mudanças necessárias. Amados, o desafio que temos é gigantesco. Não é brincadeira. O desafio que a UNGE tem, denominações inteiras não vão conseguir fazer. Inteiras. A gente sabe de projetos denominacionais que nunca saíram do papel. Mas nós temos um desafio e o Espírito Santo gerou esse desafio e o Espírito Santo vai nos ativar para cumprir esse desafio. Não tem nada a ver com a força humana. Mas quando nós somos ativados profeticamente, então nós somos colocados debaixo da ordem de Deus. Há uma ordem. Isso é glorioso. Entender a ordem de Deus é a coisa mais gloriosa que tem. A palavra ordem aqui não significa, não é a questão do mandar, eu te dou uma ordem, mas organização. Quando você está debaixo da organização do céu, oh aleluia, tudo funciona perfeitamente. Olhe para as coisas que Deus criou, olhe para a natureza, a ordem divina que há na natureza, tudo funciona perfeitamente. Tudo funciona perfeitamente. Quando lemos Gênesis 1, a respeito da criação, tudo ali obedece uma organização. Nós vemos ali não apenas o poder criador, mas a organização daquilo que foi criado. Não foi apenas criar, mas criado debaixo de uma ordem. Mar, o teu limite é ali e dali tu não vai passar. Há uma ordem. Então, uma vez que somos ativados profeticamente, que nos movemos no sobrenatural, naquela unção que Deus tem determinada para um tempo adequado por Ele, passamos a ser dimensionados em Deus. Há uma ordem. Quando você, sabe, a maioria dos problemas que temos na nossa vida são problemas de desordem. Há problemas do casamento, é problema de desordem que nós criamos. E o pior é que aprendemos a operar em desordem. Como disse o bispo Tudor Bismarck, da África, aprendemos a operar em desordem. Então você tem lá na sua casa uma torneira que não funciona.
E só pode ser aberta com alicate ou com grifo. Ao invés de pôr logo a ordem, não, toda hora a mulher tem que ir lá com alicate e abrir. Aí chega a visita no final de semana e você vai ensinar a mulher, a sua cunhada, ela vai lavar a louça. Então, olha, aqui é assim, você pega com o alicate e abre. Ou seja, você vai ensiná-la a operar em desordem. Emprestou o carro para alguém, você olha, peraí, aqui é assim, para pegar... Está em desordem. Aí você vai ensinar a pessoa a operar em desordem. A igreja tem trabalhado assim, ensinando os outros a operar em desordem. Está errado, estamos fora de tempo, temos a doutrina certa, mas estamos no espírito errado. Portanto, nosso relógio está atrasado, o nosso tempo é equivocado, nossas ações são equivocadas e nós ensinamos as pessoas a trabalharem em desordem. Mas quando o Espírito de Deus te ativa, começa a te inquietar e te ativa, então Ele traz a ordem. Diga, eu me submeto à ordem. Eu me submeto à ordem divina da criação. Quero que você olhe na sua vida e veja alguma área de desordem. E agora procure um culpado para essa desordem. Procure o autor da desordem. E não me venha com a síndrome do Éden, por favor. Ô Adão, e aí, como é que é essa história aí? A mulher que tu me deste. Ô Eva, a serpente. Ô serpente, tu. E tu, que foi o último da fila, assumiu a bronca e foi para a cruz do Calvário. Porque um vai jogando para as costas do outro. Veja uma área de desordem na tua vida. E agora procure o autor dessa desordem. E se a sua cabeça é bem pentecostal, você está dizendo, é preciso fazer uma campanha de oração. Preciso levantar um clamor. Não, você precisa ficar quieto e pôr a casa em ordem. Quando você entra debaixo da ordem, olha, quando você entra na ordem correta de Deus, então as coisas que estão desordenadas começam a vir. Oh, aleluia! Começam a vir. Deus vai atraindo tudo para a ordem correta. Tudo para a ordem correta, porque você se colocou, você é o fator, você é o eixo de tudo isso. E quando você se coloca, foi o que Jesus disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Você se coloca na ordem e tudo é atraído para a ordem. Tudo. Já não andamos mais nas nossas medidas quando somos ativados pelo Espírito de Deus e nos colocamos debaixo da ordem correta. Já não são mais as nossas medidas, as nossas respostas, as nossas ideias, nós nos submetemos. Eu já testemunhei aqui e cabe de novo, não sei se foi aqui que a gente vai em tanto canto e já não sabe nem mais onde fala as coisas. Mas eu disse várias vezes a respeito de alguém que a gente ama e que o Espírito diz, afasta-te. E eu não entendo e não aceito, mas eu me afasto porque eu quero me meter debaixo da ordem. Não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, eu amo e no meu entendimento eu tenho que continuar ali e eu tenho que continuar ajudando, mas porque o Senhor falou, eu me retiro e deixo só. O meu coração não queria e a minha mente não queria, mas eu obedeci ao Senhor. Porque a ordem para mim é mais importante do que minhas ideias e do que meus sentimentos. A ordem de Deus para mim é mais importante do que qualquer paixão passageira. A ordem de Deus para mim é mais importante do que qualquer oferta ou do que qualquer proposta que venha surgir. Porque essa proposta da igreja presbiteriana que eu contei, na época eles iam me dar um salário que era o dobro do que eu ganhava. Os olhos, ó, aleluia, Deus está nesse negócio. Eu andava num carro, numa TL. Que nem disse o pastor lá na Colômbia, eu andava de Cinca. Quem anda de Cinca está sem carro.
e andava de TL, e eles tinham um carro zero. Eu morava na casa da igreja, uma casinha pequena, e a casa da igreja lá era um casarão no centro da City. Falei, oh, aleluia, Deus é bom. Todos os processos para que a porta se abrisse, passamos. E o Espírito Santo disse, eu não quero que você vá. Eu já tinha feito contas, já tinha feito compras nos meus sonhos. O carro zero já estava no negócio. Quando Deus disse, não vá, eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. E hoje entendo que Deus está fazendo da nossa cidade uma plataforma para as nações. Aleluia. Se amém, se eu fui de guardinha, não de exército. Amém? Amém. Que aí você ajuda o irmão que já está quase dormindo aí. Opa. Então começamos a andar nas medidas corretas em Deus. Não vai mais atrás das tuas medidas. Você precisa ser ativado pelo Espírito de Deus, pelo sobrenatural, para não andar nas tuas medidas. O que aconteceu ali? Veja o verso 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito. A primeira coisa que você percebe quando é ativado é que o lugar que você está é estreito e já não cabe mais aí. Você precisa avançar e precisa fazer algo mais glorioso. Você precisa, diga, expandir. Expandir. O lugar é estreito. Podemos ver com clareza a necessidade de expansão nas mais diversas áreas da nossa vida. Não é somente a igreja que precisa de expansão como o corpo em si. Cada membro precisa de expansão. A verdadeira expansão da igreja começa com a expansão da nossa mentalidade. Diga, crente cheio do Espírito, sem mentalidade, é um burro ungido. Só. Tem uma Ferrari na selva amazônica. E a única coisa que ele faz é barulho. O que você faz com a Ferrari no meio da selva? Mas não sai do lugar. Então precisamos que a nossa mentalidade avance. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. A religião tem servido como zip. Ela zipa, sabe, zipar, comprimir a mentalidade das pessoas. A nossa mentalidade foi comprimida num banco de igreja, no que diz respeito ao reino. Foi comprimida. Então o Espírito de Deus te ativa e a tua mentalidade se expande. E aí você começa a enxergar, começa a perceber, começa a entender coisas que até então não entendia. Quando a nossa mentalidade se expande em Deus, não haverá lugar onde não poderemos chegar. Pensa em unge, humanamente falando. Agora deixa o Espírito ativar a tua mente para ver aonde é que você vai. Deus não precisa de multidões, gente. Um homem. A ordem, quando eu cheguei em Piraju, a ordem era guerra. E eu aprendi que guerra se faz com o corpo, com toda a igreja, e não sozinho. Mas você tem uma igreja na cidade que não tem visão de nada. Mas a ordem é guerra. Não, Senhor, a guerra se faz com todo mundo. Mas a ordem vinha, guerra. Não, Senhor, a guerra se faz com todo mundo. E a ordem continuava, guerra. E aí então Deus diz, quando eu quero libertar um povo, eu levanto um Moisés. Um Moisés. Não precisa de uma multidão. Um Moisés. Aleluia. Um Noé. Amém?
Procurei dentre eles uma multidão que estivesse na brecha. Já leram isso? Eu nunca li. Procurei dentre eles um homem. Quando somos ativados e a nossa mente começa a se expandir, não haverá limites. Amém? E é isso que Deus quer fazer. Nos mover no sobrenatural. Olha, se eu começasse a contar aqui, não vou parar porque daqui a pouco você me dá um toque aí do horário, que senão eu vou embora, hein? Preste atenção nisso. Eu só quero dizer uma coisa. Agora em Portugal, coisas sobrenaturais começaram, portas se abrindo para nós. Precisávamos sair do hotel meio-dia e tínhamos convite para ministrar domingo de manhã e domingo à noite. Mas tinha que sair do hotel meio-dia. E aí vem o pastor e diz: não, nós temos um apartamento aqui que alugamos para a missionária que vem lá de São Paulo, da Alphaville, e ela não chegou ainda, vai demorar, e vocês podem ficar aí no apartamento o tempo que vocês quiserem. Isso foi um dos milagres. Carro à disposição para andar por todo canto. Hotel que nós havíamos reservado um hotel simples, um quarto simples em Lisboa. Chegamos lá, estava lotado de chinês. Nunca gostei tanto de ver chinês na vida, aleluia. E não tinha lugar nos nossos quartos que nós havíamos reservado. Então colocaram a gente no executivo. Eu mereço, aleluia. O acesso só nós tínhamos. Colocava o cartão lá, só nós. Exclusivo. Quando saímos do elevador, aquela mesa de rei. Oh, aleluia, cheia de coisas para comer. Sem pagar nem um centavo a mais por isso. E outras tantas coisas. Amém? Deus te leva a lugares que você nem imagina. Eu preciso fazer, não tenho dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. Não deixe o dinheiro responder por você. Quando a sua mente é ativada, o dinheiro não responde mais por você. Eu precisava ir para Portugal, não tinha um centavo. Eu não posso pegar do meu orçamento, porque o orçamento de Deus é maior do que o meu. E de repente pá, de repente pá, de repente tó, de repente tó e tó. Fui. E Deus deu graça de irmos às compras ainda. Que coisa chique. Não é só a pastora Azilda que gosta do shopping, eu também gosto. Pastor Emerson também gosta, lá estava. E ainda sobrou dinheiro. Porque Deus trabalha assim quando você caminha com a sua mentalidade expandida. Agora, a questão não é quantos milagres Deus vai operar para que cheguemos a determinado lugar, mas o quanto a minha mentalidade se expandiu para enxergar o lugar onde eu devo ir. Então não é o Espírito operar um milagre para você chegar onde tem que chegar, mas a sua mente se expandir para você enxergar aonde você tem que ir. O milagre é problema de Deus, não meu e nem seu. Amém? Dá para entender isso? Gênesis capítulo 13, versos 14 e 15. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então o que é que fez Abraão? Quando Deus deu essa palavra, toda a terra que você vê. Abraão, então, inteligente, a mente se expandiu e ele só enxergava a linha do horizonte. Ele começou a caminhar pela terra e a linha foi se expandindo. Porque se Deus vai me dar até ali, então deixa eu avançar para que essa linha vá para mais longe e a terra seja maior. Nunca você está preso a limite algum. Quando a mente se expande, os limites financeiros se quebram, limites territoriais se quebram, limites espirituais se quebram, limites territoriais, todos os tipos de limites todos se rompem, porque você está metido nas coisas do reino. Amém? Você está metido nas questões do reino. Aí diz a palavra de Deus no verso 2 ainda, na primeira parte do verso 2: vamos até o Jordão e tomemos uma viga. Quando você é ativado profeticamente, você começa a ter direção. Vamos realizar. Deus te dá direção. Diga direção.
Por favor, igreja precisa parar com programas, já foi falado cedo aqui, e repito, a igreja tem que parar com programas. Não tem o que fazer, não faça nada. Não tem o que fazer, não faça nada. Não fique procurando varizes em perna de mesa. Não faça o que Deus não manda fazer. Já passamos muito tempo sem fazer nada, apenas orando, até que Deus deu uma direção. Quando Deus dá uma direção, alguma coisa se cria. Do contrário, ficamos fazendo eventos e festas e só e mais nada. Mas quando andamos nas medidas de Deus, temos direção. Não existe nada pior do que não ter direção na vida. Direção tem a ver com o próximo passo a ser dado, mas também tem a ver com o destino de Deus para nós e para gerações futuras. Por isso precisamos de direção. Nós não estamos lidando com a questão da nossa igreja local, estamos lidando com a questão do reino e de futuras gerações. Nós muitas vezes não nos preocupamos com as futuras gerações, mas a nova ordem mundial está preocupada com a geração que vem depois. E se você acha que isso não passa de fábula, leia a Bíblia. Porque Salmo 2 diz que os reis da terra conspiram contra Deus e contra o seu ungido. E dizem, vamos sacudir as cordas, vamos corromper as ataduras. Ou seja, vamos nos livrar de Deus, da ideia de Deus, dessa cultura de Deus, vamos nos livrar disso. E vamos estabelecer a nossa própria. E Deus nos levanta nessa geração, porque temos uma resposta para dar a isso aí. Amém? Temos uma resposta sobrenatural. Temos uma direção. Nós somos responsáveis não apenas pela nossa vida, mas pela geração que virá. Quero colocar um peso sobre seus ombros. Você é responsável em dar destino para as pessoas. Até um tempo a igreja era responsável para ficar ensinando a historinha de Sansão, de Salomão, do Noezinho, dos animaizinhos na arca. Esse papo furado acabou. Nós temos que acordar para dar destino às gerações que estão chegando. Amém? Responsabilidade de quem? Do pastor. Romper com essa velha mentalidade eclesiástica de que a igreja paga o pastor para ele fazer. Não? A igreja paga o pastor, ele faz. Eu nunca vi técnico de seleção de futebol de qualquer país do mundo jogar futebol, entrar para jogar qualquer campeonato. Eles apenas treinam os jogadores e quem entra no campo são os jogadores. Ele só treina. Mas hoje a igreja tem uma visão diferente. A igreja paga, o pastor faz tudo. O pastor vai lá no canto para cobrar o escanteio. Ele mesmo corre na área para cabecear. E ele mesmo apita que foi gol e aponta para o meio do campo. E ele corre lá na galera, pega a bandeirinha e... Coitadinho. Não é à toa que com 40 anos está morrendo do coração. Mas eu estou debaixo da ordem de Deus e vou viver até morrer. Essa foi a revelação. Custou muito jejum. Custou muito jejum essa revelação. Vamos até o Jordão, direção. Na segunda parte do verso B, façamos ali um lugar para habitar. Há um desenho, porque ninguém constrói nada sem desenho. Então Deus te dá um desenho do que você deve fazer. Te dá direção e te dá um desenho. Temos que construir. O lugar onde estamos é pequeno, então temos que construir. Há um desenho para a tua vida, há um desenho para cada área da tua existência. Depois de o arquiteto visualizar que tipo de casa quer, então ele desenha. Primeiro vem a visão, depois vem o desenho. O profético traz os desenhos de Deus para a nossa vida. Deus pensou você e depois desenhou um projeto para a sua vida. Você não é acidente, está aqui por acaso e Deus está olhando na sua lista de vagas. Ele olha na lista de vagas, deixa eu ver, você se converteu agora, o que é que eu faço com você? Deixa eu ver se eu preciso de apóstolo aqui. Não está vaga lotada.
Deixa eu ver se eu preciso de profeta. Não. Você foi, eu nem costumo dizer que você foi chamado para alguma coisa. Você foi criado para esta coisa. Você foi criado para fazer algo para o Senhor. Como alguém que inventou este negócio aqui. Ele criou isto aqui, olhou para isso e depois começou a pensar: o que será isso? Uma tábua de bater carne? Será que é para cortar bife? Ou será para jogar, como é que chama lá, o frescobol na praia, ou tênis, ou qualquer coisa como vocês queiram? Não, ele criou isso exatamente para fazer o que isso faz. Então havia uma ideia e criou-se um tablet para suprir uma necessidade. Quando você foi criado exatamente assim, para funcionar exatamente como Deus quer que você funcione. Amém? Salmo 139:16 diz isso. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, Deus fez um desenho para a sua vida. E não me venha com ideia de predestinação, que não é isso que eu estou falando. Deus fez um desenho para cada pessoa. Se você vai dizer amém a este desenho, aí é outro assunto. Eu quero dizer amém. Amém? Não a propósitos pessoais, ideias. Eu digo amém a todo projeto de Deus para a minha vida. E assumo os riscos. Amém? Porque nem sempre vai ser tão fácil. Deixa eu correr aqui. Verso 3 diz: serve-te de ires com os teus servos. O que é interessante dentro de uma ativação do Espírito, uma ativação profética na nossa vida, é que a nossa consciência se desperta e nós entendemos que precisamos de cobertura. Que não podemos mais andar individualmente aí, só por nossa conta, fazendo o que bem nos dá na cabeça. Serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu disse: eu irei. Porque precisamos de cobertura. Sabe, cobertura não é gerência, não é alguém gerenciando a nossa vida, não é dono. Eu tenho visto movimentos apostólicos aqui em Terra Brasília que não mudou nada do desenho babilônico. Tem o patrão que manda lá em cima e os funcionários obedecendo lá embaixo. Não mudou nada. E não é isso. Cobertura, fala-se de paternidade. Como você cuida de seus filhos? Como você trata seus filhos? O grande problema que nós temos ainda hoje com paternidade é porque somos uma geração de órfãos. E falo literalmente, com pais às vezes presentes, só de corpo. De fato nunca foram presentes. O meu pai é vivo até hoje. E daria para contar quanto tempo passamos juntos, desde a infância até então. Sempre foi ausente. Eu falo isso como exemplo. Somos uma geração assim. Outros morreram, mas outros. E como eu disse, pior do que um pai ausente, é um padrasto ruim, não é? Que judia. Então cobertura não é alguém que manda, que oprime, que esmaga. A verdadeira cobertura é paternidade. Tem a ver com amor, com cuidado, com preparação para o futuro, com companheirismo, com direção. Com isso que tem a ver. Ver mesmo quando o filho cai. Quantas pessoas que vêm comentar que o filho está desviado, o filho está nas drogas e não desistiu do filho até hoje. Porque o coração de paternidade sempre quer resgatar, nunca condenar. O coração paternal quer sempre resgatar, nunca condenar. Sempre que vir, será bem-vindo.
Nós tivemos um sujeito que se levantou terrivelmente e diante de nós, na presença da minha esposa, ele e a esposa dele, ele confessou que fez tudo aquilo para nos derrubar. E se eu contar o que ele fez, vocês vão ficar aqui. E passados uns 3 anos ele voltou para a igreja. E eu abracei, trouxe ele para junto de mim e falei, vamos caminhar juntos. Claro que da partir dali você vai ficar com um olho no peixe e outro no gato. Mas junto. Junto. Porque você sempre, com uma unção, com uma visão, com um coração paternal, você sempre vai querer resgatar, nunca rejeitar. A religião mata. Jesus não. As pessoas morrem sozinhas porque elas não querem. Ele não mata. Posso dizer uma heresia aqui? E também ele não vai lançar ninguém no inferno, não. Jesus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão lá com suas próprias pernas. Verso 4. Chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Ou seja, eles, quando você é ativado profeticamente, anda no sobrenatural, você começa a caminhar sobre a palavra profética. O que Deus disse é a ordem para a sua vida. E você caminha. Vou caminhar. Deus falou. Olha, geralmente quando Deus te dá uma palavra profética, tudo começa a acontecer o contrário. Já experimentou isso? Eu já tive experiência assim. Deus vem dar uma palavra tremenda. Meu coração, aleluia. Acho que agora o dado caiu no meu número. E até hoje não aconteceu ainda. E eu creio que é de Deus. Estamos juntos nisso? Aí eu vi assim, olha, Deus me mostrou que você está entrando num tempo de uma tribulação. Ele acabou de pôr tribulação, já começou a tribulação. Já experimentaram alguma coisa semelhante? Mas aprendemos a andar sobre a palavra profética. Deus dá uma palavra e você começa a andar sobre essa palavra. Mesmo que esteja tudo ao contrário, Deus falou. Olha, Deus nos deu um terreno, pastor Sandra e o pastor Lismar tiveram lá esses dias atrás na nossa terra, aleluia, foram lá peregrinar e mostramos uma propriedade que Deus nos deu, já está tudo pago, vamos construir um centro internacional de treinamento ministerial. Ainda bem que tem um amém que concorda. Não temos um centavo para começar nada, e não se preocupe que não vai ser aqui que eu vou tirar. Aleluia. Mas Deus, toda a revelação que Deus deu é coisa de primeiro mundo. Tudo. Vamos construir? Sim, vamos construir. Com que recurso? Da Caixa Econômica Celestial. Aleluia. Por quê? Porque andamos sobre uma palavra. Deus não vai dar isso para engrandecer o nome de ninguém. Vai dar isso porque existe uma necessidade. Pessoas virão de outros países, serão treinadas ali. Pastores que caíram, que adulteraram, que se arrebentaram na vida, que ninguém quer mais. Lá a porta estará aberta para que sejam restaurados. Ninguém quer, nós queremos. Manda eles para lá. Oh, aleluia. Não, ele roubou, não, manda ele para lá. Se ele roubar lá, nós damos um cascudo nele. Começamos a andar sobre a palavra profética. Já vou encerrar. Dos versos 5 a 7, está mostrando ali o machado, que aquela história do machado, o sujeito vai cortar o machado, cai, afunda na água. O sujeito chama Eliseu e diz: não era meu, era emprestado. Você, na qualidade de religioso, vai descer a borracha em cima do cara. Seu descuidado. Não tem cuidado nem com as coisas dos outros, o que dirá com a sua. Mas, debaixo de uma unção
sobrenatural de Deus, o que você vai fazer é tomar aquilo de volta e devolver não uma ferramenta, devolver a dignidade, devolver o ministério, devolver a força de trabalho, devolver a honra para uma pessoa. Isso faz a cobertura. Como é que você deixou cair? Como é que foi? Não, sem questões. O leite derramou, temos que arrumar agora a coisa. Então, toma e devolve a dignidade para o sujeito. E o que ele disse não era meu, ele disse com razão, porque tudo que Deus te deu não é teu, é de Deus. Você viu como é que o sujeito ora e os paralíticos andam? Você não viu nada, isso é de Deus. Eu já disse agora há pouco, você não conhece ninguém pelos milagres, acorda. Não conhece ninguém porque ele opera sobrenaturalmente, acorda. Não conhece ninguém porque prega, acorda. Quem me conhece é a minha esposa, pastora Zilda, ela me conhece, eu não. Se me conhece aqui. Aqui eu posso fazer disso aqui uma plataforma profética e posso fazer disso aqui um lugar de show. A diferença de quem entretém e de quem ministra profeticamente não é só a palavra não. Porque quem entretém precisa ter uma palavra da moda, a palavra atual, a palavra do tempo presente. Senão ele não entretém ninguém. Como é que ele vai entreter alguém com palavra lá do século passado? Então ele precisa estar aí conhecendo tudo que Deus está fazendo para ele poder usar isso como ferramenta para entreter pessoas. Então a diferença não é a palavra. A diferença é o espírito com o qual ele libera esta palavra. Por isso a igreja precisa se mover no sobrenatural, porque como você vai discernir isso? Como você vai discernir isso se não for pelo poder de Deus? Então a ativação profética traz restituição. Eu repito, no mundo religioso, quando alguém comete um erro é imediatamente punido. A punição faz parte do mundo da religião. Não estamos falando da restituição então apenas de um machado que afundou, mas da restituição da dignidade das pessoas, a restituição do amor, a restituição da fidelidade, a restituição da honra, a restituição da misericórdia. Nós fomos chamados para isso. Nós vamos para as nações fazer o quê? Quem é que vai para as nações aqui? Deixa-me ver. Então, o que é que nós vamos fazer lá? Eu estava lendo. Talvez Satanás tenha tentado fazer com que as pessoas não carreguem mais a Bíblia. Mas Deus está sempre andando na frente do diabo. E aí meteu a Bíblia no celular. Então piorou para o diabo, porque hoje você lê Bíblia em tudo que é lado. Está na fila do banco. Quando você tiver, você estou lá, vai demorar um pouquinho, minha senha é tal. Então vou ler mais uns capítulos aqui. E esses dias eu estava lendo. Não comerás o sangue, antes o derramarás todo por terra. E de repente aquilo me chamou a atenção. Não quero entrar na questão se você come chouriço ou não, que isso aí não me interessa. Eu particularmente não gosto. Não é chouriço argentino, é outra coisa. Conhece aqui, é outra coisa, né? É sangue. Lá é outra coisa, é mais. E Deus começou a ministrar ali o meu coração, que o sangue representa a vida. E que nós precisamos pegar a nossa vida. Olha aqui, África, eu vou derramar a minha vida por ti. Por ti. Vou derramar minha vida por ti. Se eu não fizer isso, eu estou comendo o sangue. Eu estou comendo a minha própria vida. Quando eu gasto a minha vida para mim, eu estou comendo a minha própria vida para o meu uso, não para o uso do Senhor. Eu como a minha própria vida, nos meus deleites, no meu prazer, o meu tempo. Eu sabe que eu tenho orado, Senhor, eu quero um alinhamento no meu tempo. Alinha meu tempo. Sabe o que é que Deus falou para mim? Remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra remindo, o que é que você entende desse texto? O que é remir o tempo? Aproveitar bem, usar bem. Mas a palavra remir não significa isso. A palavra remir significa comprar pagando um preço. Algo que foi levado cativo. Significa que Satanás conseguiu aprisionar o nosso tempo.
E que nós precisamos tomar o sangue da aliança, o poder que há em Cristo, e resgatar o nosso tempo das mãos do diabo para viver o nosso tempo para Deus. Tenho certeza que pelo menos alguns de vocês já disseram: o dia precisava ter 30 horas, porque não está dando para nada. Ou qualquer coisa semelhante. Alguém meteu a mão e roubou o teu tempo. Aprisionou o teu tempo. Sabe o que é rotina? Quem é que gosta de rotina aí? Deixa eu ver. Ninguém gosta de rotina. Eu detesto rotina. Porque a rotina, na verdade, é a prisão do tempo. A rotina chama-se prisão do tempo. Mas temos uma palavra da parte de Deus que você pode, por causa do sangue, remir o tempo. Aleluia. Coloque-se de pé, vamos orar. Aleluia. Está muito silêncio nessa igreja tradicional, não? Aleluia. Eu não sei como está o seu coração. Não sei qual é o seu desejo diante de Deus. Mas eu quero orar por aqueles que estão esfomeados, que estão sendo provocados por Deus. Deus tem te provocado. Você sabe que o lugar, espiritualmente falando, por favor, talvez com algumas exceções, Deus possa estar falando em questões geográficas. Também respeito isso. Mas não vamos confundir as coisas. Você talvez sinta que onde você está já não é lugar mais para você ficar. O que você conhece se está se tornando leite, coisinha fraca. Seu entendimento tem desejo de avançar. Por isso é que eu estava comentando na reunião da UNJ, uma palavra que disse Miles Monroe: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Como talvez que Jesus querendo dizer: Pedro, tu me amas ou tu amas a minha visão? Então Miles Monroe diz: quem ama a tua visão, cuidado que ele vai roubá-la. Quem ama você vai amar a sua visão. Eu quero andar com pessoas que eu amo e que estão lá em cima, porque isso me provoca a crescer. Isso me provoca a avançar. Oh, aleluia. Isso me provoca a ir mais além. De repente você vive com um povo que está encantado com o seu crescimento. E aí você vai conviver com um povo que você vai se encantar com o crescimento deles. E isso vai te provocar. Eu não sei como Deus tem tratado essas coisas aqui com você, mas eu creio que há uma ativação sobrenatural para vir sobre a vida. Sabe, não adianta eu querer me colocar agora na presença de Deus. Eu nunca desejei, eu nunca pensei. Para mim não faz muita diferença, mas eu não quero ficar para trás, eu vou lá. Sabe, nós vamos convidar o irmão Beltrano e ele virá aqui para trazer uma unção. Olha, se é certo que o irmão vem aqui para trazer uma unção, também é certo que quando ele vai embora ele leva a unção junto. Vai. Deus não vai te dar nada que você não esteja já buscando dele. Nada vai cair na tua vida que o seu coração já não esteja gemendo. Se Benny Hinn vir ministrar aqui, lançar o paletó dele em cima de você, e você não quer nada, você vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não caio de jeito nenhum. Agora, se você quer, antes da unção chegar, você já caiu. Aleluia. O meu coração se tornou um para-raio para a glória de Deus. Eu quero. Então, por favor, não invente, só se você quer. Então, sai do seu lugar, se prostre na presença de Deus, se derrame diante dele, chore diante dele. Você tem que gemer na presença dele. Eu quero mais dele. Oh Deus, cheira bahatere manala na fassúria la bahaya, ora bababahaya.
Ontem, quando a pastora Sandra estava, depois de ministrar, começou a orar pelas pessoas, e vinha no meu espírito e eu comecei a orar para que Deus ativasse os sentidos do seu homem interior. Se há corpo físico, se há corpo natural, há corpo espiritual. Então eu posso acreditar que o seu corpo espiritual, o seu homem interior tem ouvidos, o seu homem interior tem olhos, o seu homem interior tem nariz, o seu homem interior tem boca, tem língua, o seu homem interior tem tato, visão, audição do céu, palavra do céu, olfato do céu, discernimento de Deus, tato, sensibilidade espiritual. A ativação profética traz estas coisas. Ativação profética, o poder sobrenatural do Espírito traz a ordem divina sobre a tua vida. Oh Senhor, vem. Quantos que Satanás tem tentado paralisar, quantos que o inimigo tem tentado bloquear, quantos, ó Deus amado, que perderam seu machado, caíram na água. Mas hoje, em nome de Jesus, pela ativação profética que está vindo sobre eles, Senhor amado, há uma restituição da ordem, há uma restituição dos dons, há uma restituição ministerial, há uma restituição da tua glória, ó Deus, e até restituição de recursos humanos, recursos financeiros. Há uma restituição, porque está havendo aqui uma ativação profética, uma ativação sobrenatural. Em nome de Jesus, seja ativado profeticamente no teu espírito agora, seja ativado no teu ministério agora, seja ativado profeticamente agora, em nome de Jesus, para que toda riqueza, todo talento, todo dom, todo poder, toda glória, que o Senhor tem depositado no teu espírito, possa ser ativado, comece a fluir. Toda a riqueza que Deus colocou aí, toda a riqueza, existe um depósito de glória dentro de você. Você carrega dentro de você um depósito de glória, um depósito glorioso de conhecimento, de entendimento, de dons, de milagres, de poder, está dentro de você. Depósito de adoração, a música dentro de você, há livros dentro de você. De palavra Shantarabahaya, reclamanaya Surialabahaya. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos ativando tudo isso agora. Estamos ativando toda essa riqueza. Nada mais vai ficar aí escondido. Nada mais vai ficar aí escondido. Nada mais vai ficar aí retido. Nada mais vai ficar aí preso. Em nome de Jesus, seja ativado profeticamente agora. Nada mais vai ficar preso. Nada. Shataраmananda lava soroko manalabahaya. Nada mais vai ficar aí detido. Nada mais vai ficar aí preso. Nada mais. Oh, aleluia, aleluia. Prepare-se para acontecer com você o que aconteceu com Davi. Aleluia, aleluia. Saul sabia quem era Davi. Saul sabia quem era a casa de Davi. Saul conhecia o pai de Davi. Mas depois que ele venceu a guerra contra Golias, Saul perguntou: quem é este? E qual é a casa do seu pai? Por que essa pergunta estranha? Porque o poder de Deus veio sobre Davi, e agora Davi se tornou irreconhecível até para aqueles que o reconheciam. Levantem-se profetas da adoração. Levantem-se profetas de adoração. Levantem-se homens e mulheres de guerra.
Porque ontem à noite também o Senhor trazia ao meu espírito que o Senhor estava liberando uma unção de guerra sobre este lugar e estava equipando e armando o seu povo para a batalha. Então seja ativado para a guerra, seja ativado para a batalha, seja ativado em nome de Jesus. Então você já não vai mais entrar como um curioso, não vai entrar na guerra como uma moda. Você vai ter a direção correta, vai ter a orientação, vai ter a ordem divina, vai ter a autoridade. É isso que Deus está destravando e desatando na tua vida. Oh, por isso que eu disse que essa é a diferença. Essa ativação é a diferença entre quem toca e quem toca, entre quem prega e quem prega. Por isso Paulo disse que nós devemos receber esse tesouro em vaso de barro. Foi o que foi ministrado agora há pouco. Não vamos esquecer da nossa humanidade, mas não vamos esquecer que nós temos o poder do Deus eterno dentro de nós, ativando toda a riqueza que Ele aí já depositou. Reis e sacerdotes, reis e sacerdotes, reis e sacerdotes, reis e sacerdotes, sacerdotes, levantem-se em suas casas e governem com o amor do Pai. Mulheres de Deus, sacerdotisas, mulheres de Deus, profetizas do Deus eterno. Levantem-se como profetas de Deus em suas casas. Oh, porque há uma ativação profética sobre a tua vida. Jovens, levantem-se em santidade, porque a vossa justiça vai trazer redenção onde vocês vivem. Os atos de justiça do Deus eterno se tornam manifestos através da igreja. Adore, adore, comece a adorar o Rei. Há uma unção desatada neste lugar sobre a tua vida. Oh, aleluia, aleluia. Tua palavra é a verdade, Senhor. Tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quem poderá segurar um povo cheio de Deus, um povo cheio do Espírito, um povo alinhado, um povo debaixo da tua ordem? Quem poderá, Senhor, impedir? Me canta la barraia. Oh, seja glorificado o teu nome, seja exaltado o teu nome. Oh, seja exaltado o teu nome pelas coisas que estão acontecendo aqui. Aleluia, 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 aleluia. Oh, ricamanalalabaxere me clama na labarraia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor ativa o teu espírito profeticamente, para que você derrame em benefício do reino a sua vida como uma libação de vinho. Não leve nada, não leve nada. Derrame toda a tua vida sobre esta terra, tudo, cada talento, todo o teu ser, todas as tuas forças, teus recursos financeiros, derrame em favor do reino.
Derrama em favor daquele que te criou com um propósito. Muitas vezes sabemos muito, mas Jesus um dia voltou-se para os seus discípulos e disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então o Senhor te ativa para que tudo aquilo que você tem recebido possa agora ser feito. Chegou a hora de fazer. Chegou a hora da execução da obra. Chegou a hora da materialização do que Deus tem colocado dentro de você. Isso vai saltar, e já começou agora a saltar de dentro de você, para se concretizar na terra. Vidas serão beneficiadas por isso. Lugares, famílias, casas, cidades, nações. Porque você não comeu da sua própria vida. Você derramou a sua vida. Você perdeu a sua vida. E quem perde, acha. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem: você vai para algum lugar, você vai para a Europa, você paga, você mesmo. Sim, eu estou investindo, eu estou semeando. Num continente, como já foi falado agora há pouco, onde muitos foram para lá para explorar. Mas nós não vamos lá explorar, nós vamos lá para semear, vamos lá para dar, vamos lá para investir. Eu fiz um investimento assim na cidade de Ourinhos, há 10, 12, 13 anos atrás. Eu ia, muitas vezes com recurso, ministrar para a liderança. Fui criticado muitas vezes. Em 2010 eu estava em Portugal com a minha filha, uma das minhas filhas, e o Espírito Santo falou: agora você vai abrir uma igreja em Ourinhos. E quando eu cheguei em Ourinhos, um pastor estava entregando a igreja nas minhas mãos. Porque eu semeei naquela terra, e eu não estava esperando colher nada disso, mas a colheita vem. Então quando você derrama a sua vida, a colheita vem. Oh, aleluia. Agora é com você e com o Senhor que te chamou. Nada mais ficará na mesma medida na tua vida. Em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos e aplaudir o Rei. Oh, aleluia. Aleluia. Te adoramos, ó Rei. Obrigado. Graças te damos. Aleluia. Glória a Deus. Amados, agora nós vamos nos reunir nos mesmos grupos que você já conhece o monitor e já conhece a sua sala. E se alguém só veio agora para tarde, não sabe, a Soraya ali e a Patrícia vão ajudar vocês a encontrarem o grupo, ok?